Olá, aqui é a professora Marília e vamos relembrar os sistemas de amortização nesse módulo 3. É importante que para toda operação de amortização, uma tabela seja montada e os seus fluxos sejam representados em um diagrama. Esse procedimento, além de evitar erros comuns, possibilita uma fácil conferência dos resultados encontrados. A montagem da tabela de amortização é muito simples. Então, a gente vai criar algumas colunas numa tabela, onde a primeira nós colocamos o número de períodos, a segunda coluna será o saldo devedor, a terceira coluna será o valor das amortizações em cada período, a quarta coluna constará dos juros, que serão calculados a cada período, e o final aqui, as parcelas de cada período. Vamos iniciar com o estudo de plano livre. Nessa modalidade, também conhecida como sistema de amortização convencional, o empréstimo deve ser quitado com amortizações variáveis, sem nenhum padrão a seguir. Em geral, o plano livre ele é combinado entre os envolvidos na transação financeira. Tá? Então, inicialmente, só para a gente entender como é que vai funcionar a planilha, o saldo do empréstimo é colocado no instante zero. Depois, o valor da amortização é lançado. Então, aqui, só registrar que a amortização é por onde a gente começa preenchendo a nossa tabela, tá? Em cada período. Um somatório das amortizações é feito em seguida. O valor resultante tem de ser igual ao financiado. Vamos então ao nosso exemplo. Um amigo lhe empresta R$1.000 que devem ser pagos em 5 parcelas com o intuito de pagar menos juros. Você propõe as seguintes amortizações: R$500 na primeira parcela, 150 na segunda, 100 na terceira, 150 na quarta e 100 na quinta. Monte uma planilha sabendo que a taxa acertada foi de 10% ao mês. Então, vamos lá para a nossa planilha. Aqui, eu já tomei a liberdade de lançar esses valores das amortizações, né, por conta desses valores aqui completamente irregulares, que a gente chama esse plano de plano livre. Então, como foi dito antes, esses valores são logo lançados, né, aqui a amortização, e a gente faz logo um check-up aqui da amortização com o nosso saldo devedor, tá? Então, num primeiro momento, eu vou pagar 500, e aí o que acontece? Ao término desse meu primeiro período, quando eu pagar os R$500, o meu saldo devedor modifica, tá? Então, eu vou pegar R$1.000 menos R$500, e aqui eu vou registrar o meu saldo devedor. Então, após pagar a primeira parcela de R$500, eu vou dever apenas R$500 para o próximo mês. Ao término no segundo mês, eu vou lá e pago mais R$150. Então, antes o meu saldo devedor era 500, agora é 500 menos 150, que dá 350. No final do outro mês, eu vou lá e pago mais R$100. Então, de 350, agora eu tenho um saldo devedor de 250. No final do quarto mês, eu vou lá e pago 150 e já verifico o meu saldo devedor, 250 menos 150, que é 100. E quando eu chegar lá no último mês, quando eu pagar os R$100, eu tenho liquidado finalmente a minha dívida, tá? Meu saldo devedor é zerado. Uma vez que eu já verifiquei tudo isso que está acontecendo, né, com o meu saldo devedor, agora eu vou começar a calcular, fazer o cálculo dos juros. Lembrando que para os juros foi acertada uma taxa de 10%. Esses juros ele é calculado em cima do saldo devedor. Então, por exemplo, no primeiro mês eu estou devendo R$1.000, eu não paguei nada ainda. Então, esse 10% ele vai ser calculado sobre o saldo devedor. O saldo devedor do mês anterior, certo? Então, se eu estiver calculando aqui o saldo devedor do mês 1, eu vou olhar o saldo devedor do mês 0. Então, vai ficar assim, pessoal, olha.
Nesse primeiro momento, eu tenho um saldo devedor de R$1.000. Nesses R$1.000, eu vou fazer incidir o 10%, e aí eu tenho R$100. Uma vez que eu já conheço os meus juros, agora eu vou pegar a minha amortização mais os meus juros e vou dizer quanto é que eu vou pagar de parcela nesse mês. 500 mais 100, 600. Então, esse valor aqui de R$600 é o que eu vou de fato pagar ao término do meu primeiro mês que eu estou com esse dinheiro emprestado, tá? Desses 600, 500 vai pagar realmente a minha dívida e 100 embutidos nele são juros. Vamos para o próximo mês. Aí aqui no próximo mês eu tenho um saldo devedor de 500. Vou jogar nesses 500 o 10% e vou descobrir os meus juros de R$50. Como eu já tinha um saldo, uma amortização de 150, agora eu tenho um juros de 50. Então, nesse mês, eu vou pagar 200. No mês seguinte, eu vou olhar para o meu saldo devedor anterior. Anterior ao 3 é o saldo devedor do mês 2. Então, 350 vezes 10% é 35, que somado ao 100 de amortização dá 135, que eu tenho que pagar esse mês, tá? Aqui o saldo anterior é 250, né? Observando aqui, 250 é o saldo devedor do mês 3. É isso que eu uso para o juros, cálculo dos juros do mês 4. Então, continuando aqui, 250 vezes 10% é 25. Então, eu vou somar 25 mais 150. 175 é a minha penúltima parcela. Vamos lá para a nossa última parcela. Eu venho aqui, ó, meu saldo devedor do mês 4 é 100. Então, eu vou lá no meu cálculo, fazer 100 vezes 10%. E aí eu tenho R$10. 10 mais 100, 110. Se vocês fizerem a soma aqui de 600, mais 200, mais 135, mais 175, mais 110, não deixei espacinho aqui, mas é possível, tá? É importante que vocês façam essa soma. Daria R$1.220. Ou seja, dá para perceber que o principal era R$1.000, mas que no final desse período, né, desses 5 períodos aí, vocês estão pagando R$220 só de juros, né? 1.000 era o nosso valor principal. Sistema de amortização constante, muito famoso, conhecido como SAC, né? Nós temos o seguinte: em financiamentos de longo prazo, principalmente no setor produtivo, esse sistema tem ampla utilização no Brasil. No SAC, como o próprio nome diz, o valor da amortização é constante. Uma vez ele definido, todo mês a gente amortiza exatamente o mesmo valor da dívida, tá? Ou seja, o mesmo valor para todos os períodos. Isso somente será possível se o saldo devedor inicial for dividido pelo número de períodos envolvidos no financiamento. Então, assim como no plano livre, a gente se preocupa, né, inicialmente com as amortizações, no SAC também. A gente verifica quanto vai ser essa amortização, com detalhe aqui que a amortização é sempre o mesmo valor, mas é muito semelhante à construção da nossa tabela. Antes, vocês vão anotar essa relação. A amortização de cada mês, ela é dada pelo saldo devedor, ou seja, o valor principal, lá no início do problema, dividido pelo número de períodos. Então, vamos ver como isso fica aqui no exemplo. Um amigo lhe empresta R$1.000 que devem ser pagos em 5 parcelas. O sistema de amortização acertado foi o SAC. Faça a planilha sabendo que a taxa contratada foi de 10% ao mês, exatamente a mesma situação do exemplo anterior, mas agora pelo modelo do SAC. Então, a gente vai iniciar descobrindo de quanto é essa amortização pela relação que a gente acabou de visualizar.
né? Então, meu saldo devedor é R$1.000 e eu vou dividir esses R$1.000 por 5. 1.000 dividido por 5 dá 200. Então, vamos à nossa planilha, porque agora a gente já sabe a amortização mês a mês. Nesse caso aqui, iniciamos como de praxe, né, o saldo devedor total, que é R$1.000, e a gente vai começar as amortizações, como vocês já viram no outro problema. Então, R$1.000 menos 200, R$800. Agora, 800 menos 200, R$600. Menos 200, 400. Menos 200, 200. Menos 200, zerou. Agora a gente vai visualizar os juros, também da mesma forma como nós visualizamos ainda há pouco, sempre partindo do saldo devedor anterior. Então, quando eu vou calcular os juros do período 1, eu olho para o saldo devedor do período 0. Então, só para adiantar aqui a conversa, saldo devedor do período 0 é 1.000. Aqui eu vou colocar um cálculo a partir de 800, aqui a partir de 600, 400 e 200. A taxa acertada foi 10% em todos os casos. 0,1, 0,1, 0,1. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso cálculo. 10% de R$1.000 é 100. 10% de R$800 é 80. 10% de R$600 é 60. 10% de R$400 é 40. 10% de R$200 é 20. Agora, a gente vai somar em cada período a amortização e os juros, para a gente poder descobrir a parcela daquele mês. 200 mais 100, 300, então é o que se tem como pagamento no primeiro período. 200 mais 80, 280. Agora 200 mais 60. Agora 200 mais 40. E finalmente 200 mais 20. 220. Bom, se vocês fizerem a soma de todos esses valores aqui da coluna de pagamentos, nós vamos verificar que ao todo foi feito um pagamento de R$1.300. Isso quer dizer que, já que eu devia R$1.000 inicialmente e eu estou pagando 1.300, é porque eu tenho um total de juros pagos referente a R$300. Vamos falar agora do método Price, sistema de amortização francês. Nesse sistema, as prestações são constantes, né? Aqui ele mudou o enfoque. Os dois primeiros sistemas que eu mostrei para vocês focava muito na amortização. Aqui é na prestação. Todos os valores pagos mensalmente são iguais. Isso quer dizer que a gente vai ter variação entre amortização e juros, tá? A taxa de juros usualmente é nominal e periodicamente atribuída. Então, aqui eu tenho uma consideração de que o fato de o valor das prestações serem fixas é uma das virtudes desse método. Porém, os juros pagos no começo são altos, se comparado a outros sistemas, e o valor da amortização é muito pequeno. Então, a relação, gente, ela é um pouco mais injusta. Por que o sistema Price ele é tão comum? Justamente pela facilidade, né, das prestações serem constantes, as pessoas compreendem um pouco melhor a dívida, elas conseguem controlar um pouco melhor. Então, ele se popularizou por conta dessa compreensão do que se tem a pagar. A desvantagem disso é que no início, para tu manter o valor sempre constante, tu está pagando muito mais juros do que a amortização. Então, esse considerável pagamento de juros eleva o montante total de forma significativa em função do tempo. Esse sistema também é muito utilizado nos financiamentos em geral, como na compra de um carro, de um eletrodoméstico, no empréstimo pessoal e entre outros. Você pode identificar o sistema Price se o vendedor utilizar uma tabela de fatores para calcular o valor das parcelas.
Então, como eu já disse para vocês, ele é bem popular, ele é bem praticado no mercado em função dessa facilidade da compreensão, né, das pessoas para entender, né, quanto que precisa pagar em cada mês. Mas isso tem um preço, né? É a questão dos juros muito altos logo no início. Você paga quase nada da sua dívida nos primeiros meses. Vamos entender o sistema Price no mesmo exemplo que nós já vínhamos entendendo os outros sistemas. Nosso amigo ali me empresta R$1.000, né? Novamente R$1.000, novamente 5 parcelas. Só que como o sistema é Price agora, as 5 parcelas são iguais. A gente vai precisar descobrir isso e vamos utilizar para isso a calculadora financeira, tá? Então, primeiro passo, a gente vai calcular as parcelas, tá? É nisso que constitui aí o sistema Price. A gente vai para cálculo das funções básicas na calculadora financeira na seguinte sequência. Vocês vão acessar a calculadora financeira de vocês, limpa a primeira tela, FCLX. Aí digita lá 1.000, muda o 1.000 para negativo e digita valor presente. O valor futuro é zerado, o 5 do número de períodos e o 10 no lugar da taxa. Digita lá no pagamento, vê quanto é que vai dar. Se vocês fizerem para exatamente esses valores que nós estamos trabalhando, vocês vão descobrir uma parcela de R$ 263,79. Com esse valor, a gente inicia então o preenchimento da nossa tabela. Agora que eu já conheço o valor que eu vou pagar mensalmente, vamos voltar aqui ao mesmo exemplo de R$1.000 em 5 parcelas, só que agora são 5 parcelas iguais, à taxa de 10% ao mês. Então, vejamos aqui como é que vai acontecer. Inicialmente, a gente coloca a nossa tabela, preenchendo os 5 períodos e também o valor a ser pago mês a mês, que é R$ 263,79. Bom, o próximo passo na sequência aqui é calcular os juros em primeiro lugar e só após os juros, em segundo lugar, a gente calcula a amortização, tá? Só para dar uma organizadinha, o primeiro passo foi o cálculo da parcela. Então, eu vou refazer aqui. Calcular os juros é o segundo passo, calcular a amortização é o terceiro passo. Então, vamos lá. Deixa eu registrar aqui para vocês o que significa os juros. Os juros é uma taxa que a gente aplica sobre o saldo devedor anterior, igual como nós estávamos fazendo nos outros sistemas, tá? É sempre uma taxa aplicada sobre o saldo devedor anterior. Então, nesse caso, a gente vai começar com os juros. Então, aqui eu tenho um saldo devedor, eu quero o período 1. Então, meu saldo devedor eu olho lá no período 0, R$1.000. Então, vou aplicar sobre esses R$1.000 a taxa de 10%, que vai dar R$100. Agora eu consigo ver com clareza a minha amortização. Vou registrar para vocês aqui o que significa a amortização. A amortização é o que sobra depois que eu pego o pagamento e desconto os juros. Isso é que vai ser realmente amortizado da minha dívida. Então, vamos ver aqui no nosso primeiro período. Eu vou fazer um pagamento de R$ 263,79. Disso, R$100 é só de juros. Então, vai sobrar R$ 163,79. Vai ficar meio confuso aqui, mas esse riscado todo, tá? Então, 163,79 mais 100, 263,79. Agora eu tenho que ver o meu novo saldo devedor. O meu novo saldo devedor é sempre descontado da amortização, tá? Então, ao término do primeiro período, eu vou pagar apenas R$ 163,79. E aí, eu vou pegar 1.000 menos isso, que vai dar
R$836,21. Pronto, já tenho o saldo devedor no final do período 1. Depois que eu pagar R$ 263,79, agora minha dívida já vai estar desse tamanho aqui. Percebeu que não diminuiu tanta coisa, né, como nos outros sistemas. Mas vamos em frente, agora eu quero saber os juros do período 2. Imagina que está chegando o final do período 2. Então, eu estou devendo agora R$ 836,21. 836,21 e disso eu vou calcular 10%. Daí eu vou anotar aqui os juros de R$ 83,62. Agora eu venho para minha amortização. R$ 263,79 menos R$ 83,62. E vamos lá para o valor da nossa amortização desse período aqui. R$ 180,17. Agora eu vou pegar o meu saldo devedor anterior e vou descontar R$ 180, tá? Então, R$ 836,21 menos R$ 180,17. Isso vai me dar meu novo saldo devedor de R$ 656,04. Bom, então agora, seguindo esses mesmos passos, o meu saldo devedor é 656,04 vezes 10%. Aqui eu vou anotar 65,60. E se eu fizer 263, que é o pagamento, menos 65,60, eu vou ter a minha parcela desse período, que é 198, minha amortização. 198,19. Agora o meu saldo devedor é 656,04 menos 198,19, que dá 457,83. Quarto período, desse valor 457,83 que eu acabei de lançar, eu já calculo sobre ele 10%. Daí eu já tenho o meu registro de juros, que é 45,78. Agora, se eu tirar 45,78 dessa parcela aqui, sobra minha amortização para esse período, que é 218. Perceberam que a amortização está só crescendo? 218,01. E o meu saldo devedor é 457 menos 218, agora eu tenho 239,82. Desses 239,82 eu tiro 10%, que vai dar 23,98. Agora, 23. Agora, 263,79 menos 23,98 vai me dar minha amortização aqui, que é 239,82. Certinho como eu tinha aqui no meu saldo devedor anterior. E quando eu pagar esses 239,82, eu zero a minha dívida. Tá? Então, recapitulando aqui, vou tentar marcar de verde, uma outra cor para vocês entenderem bem. A gente inicia, né, primeiro passo, descobrindo as parcelas. Segundo passo, descobrindo os juros. Terceiro passo, descobrindo a amortização. E aí vai lá registrando o saldo devedor. Então, sempre da seguinte maneira. O saldo devedor anterior me dá os juros. Quando eu souber os juros,
eu vou calcular a parcela menos os juros e vou descobrir a minha amortização. Descobrindo a minha amortização, eu faço a descoberta do meu novo saldo devedor. Eu pego o meu saldo devedor anterior, olho para a minha amortização e calculo o meu novo saldo devedor para aquele período. Tudo bem? É um riscado, mas se vocês acompanharam o processo, a construção de tudo isso, imagino que dê para perceber legal. Então, aqui todas as amortizações. Eu quero que vocês observem o seguinte comparativo, pessoal. Eu circulei aqui todas as amortizações. Olha como a gente começou as amortizações. Arredondando, né? 163, começamos pagando pouquinho da dívida. Aí foi para 180, agora eu já estou pagando um pouco mais. Agora eu fui para 198. No mês 4 eu já paguei 218 e finalmente no último mês é que eu vou pagar o maior valor mesmo da minha dívida. Então é aquilo que eu falei para vocês, no início a gente paga muito pouco da dívida. Todo o valor que a gente está pagando, na verdade, ele representa muito mais juros do que dívida. Então isso vai fazer com que a gente tenha um desequilíbrio entre amortização e juros. Mas tem a vantagem, né, da regularidade do pagamento. E aí uma coisa que eu não fiz foi a soma aqui, né? Então, 263,79 vezes 5, né, somando todas as parcelas, me dá um total, né, um montante de R$ 1.318,99. Se vocês observarem bem, de todas as situações que nós estudamos nessa aula de hoje, aonde a gente pagou mais juros foi no modelo do sistema Price, né? Em função disso, no início a gente paga muito mais juros, esses juros vão reduzindo e a amortização vai ganhando força. Então é por conta disso que muitos financiamentos, quando a gente quer quitar antes da metade, parece assim que a gente não pagou quase nada, né? Por conta desse desequilíbrio. No início a gente paga menos da dívida, do valor principal, para pagar mais juros.